Há uns meses atrás eu fiz um vídeo sobre o pior spin-off de The Walking Dead, intitulado dessa forma. Esse vídeo eu não fiz só pra falar mal desse spin-off, pra dizer o quanto ele é ruim e quanto tem muita coisa sem sentido nele que é muito broxante de ver e é tão maçante. Eu tinha jurado pra mim mesmo, após ter feito esse vídeo aí, que eu não ia mais falar nesse ano e aqui nesse canal sobre The Walking Dead novamente, só que isso acabou não se cumprindo e não aconteceu. E cá estou eu de novo falando, fazendo mais outro vídeo sobre The Walking Dead e suas variações de séries da franquia, né, os spin-off, só que dessa vez eu vim falar mais uma vez sobre Fear the Walking Dead e o quão ruim é esse spin-off, porque não dá não esse spin-off. Eu assisti as 8 temporadas, todas as 8 temporadas, e dessas 8 temporadas, a série, esse spin-off em específico, não conseguiu ficar bom e não conseguiu terminar com um final digno. Não, sabe, não conseguiu terminar com um final digno. E, como eu falei no vídeo passado, parece que vai ter mais uma temporada no futuro, uma nona temporada. E sendo bem honesto aqui, o pau já tá todo cagado, não tem mais o que fazer. E fazer mais uma temporada para tentar adicionar mais uma coisa à história, para tentar dar outro final, um final assim verdadeiro, para dar um desfecho, não vai funcionar, vai piorar as coisas, tenho certeza. E dessa vez nesse vídeo, nessa segunda parte, porque isso aqui é praticamente a segunda parte do primeiro vídeo, né? Então eu vou falar sobre os furos de roteiro que essa série tem, eu vou abordar outras coisas que a série reutiliza da série principal, que é The Walking Dead, e por aí vai. A propósito, dessa vez eu vou usar mais imagens desse spin-off aqui de The Walking Dead, né, o Fear The Walking Dead, porque da última vez que eu fui usar a porra de um trecho dessa merda aqui, desse spin-off, a IMC implicou com o vídeo. No tempo que eu postei esse vídeo, essa primeira parte aqui, falando mal dessa aberração chamada Fear The Walking Dead, eu usei a merda de um trecho de um personagem dessa série que acabou morrendo. Aí essa merda desse trecho fez o vídeo ser bloqueado em todos os países do mundo inteiro. Até aqui no Brasil, o vídeo foi simplesmente bloqueado por conta desse trecho. Só consegui tirar o vídeo desse BO aí porque eu tive que recortar esse trecho em questão que deu merda. Aí eu recortei esse trecho, o vídeo ficou estranho sem esse pedaço desse trecho. Aí tanto que em seguida, após o vídeo ter sido liberado, eu tive que deixar um comentário fixado explicando toda essa situação e o motivo pelo qual o vídeo tá com um corte seco que corta para outro assunto do nada, na minutagem específica que tinha essa cena que eu usei, né, no vídeo, e é foda. Como alguém que assistiu as 8 temporadas dessa merda aqui e que não pulou nenhum episódio, porque eu não sou de pular episódios de obras, eu não pulo, sabe? Eu não gosto de pular. Eu tenho audácia, sabe, de assistir tudo, tirar um tempo pra assistir, né? Fazer o que, né? Eu sou adolescente. Esse spin-off da franquia tem muitos furos de roteiro, muitos furos que são até tipo, caralho, por que tem isso aqui? Tá ligado? É muito estranho esses furos de roteiro que acontecem em Fear the Walking Dead, uns que eu já falei no vídeo passado, mas vou falar aqui de novo. Sabe, é só os melhores furos de roteiro que interferem no universo da série, né, de The Walking Dead, como o Dwight querendo voltar lá pra onde tá o Negan pra querer matá-lo. O Dwight simplesmente quer voltar pra onde ele tá proibido de pisar os pés. Porque caso alguém aqui que tá assistindo esse vídeo não lembra, ou ainda não tem noção, ou só tá longe ainda, vai tomar spoiler. Então, pra quem ainda nunca assistiu The Walking Dead, ou sei lá, tá em alguma temporada muito longe dos Salvadores, no final da temporada dos Salvadores, que acaba toda a guerra, o Dwight, sim, aquele braço direito do Negan, aquele flanelinha filho da puta, que fez um monte de barbaridades. Ah, mas ele tava com o Negan. Foda-se, o cara é um filho da puta. Esse desgraçado aqui,
Ele foi poupado, por incrível que pareça, pelo Daryl. O Daryl falou: mete o pé daqui, porque se você voltar e tentar fazer alguma coisa com o Negan, especificamente com o Negan, e não só com a gente, se tentar alguma gracinha, tu vai levar só uma pra aprender. E assim dessa forma aconteceu. O Dwight foi embora, foi em busca de encontrar a Sherry, né, a namorada dele que após a Guerra dos Salvadores ter terminado, ela fugiu, né, meteu o pé dali. E lá em Fear the Walking Dead, os dois acabam se reencontrando e ela já estava em outro grupo, né, em outro grupo lá de sobreviventes usando máscaras e toda uma parada misteriosa por trás. E daí o Dwight em Fear the Walking Dead não é só tratado como agora o mocinho, o cara do bem que quer fazer as coisas boas, né, mais malvado, como querem fazer meio que uma redenção para ele, só esquece o que ele fez, né, no passado, fica, o que aconteceu fica no passado, e aquela história de quem vive de passado é museu e blá blá blá. E nesse ponto da linha temporal de The Walking Dead, do universo de The Walking Dead, que o Dwight tá lá na série de Fear, o Negan tá, sabe, tá preso lá em Alexandria, na série principal, porque teve a redenção dele, né? E nesse momento que ele tá preso e depois é solto por conta de outra guerra que tá acontecendo, que é a nona temporada pra décima, no começo da décima, né? No começo da nona, assim, mais pra frente, né? O Rick acaba se explodindo na ponte, né? Tava ferido pra cortar assim, o caminho dos Walkers que estavam se aproximando até as outras comunidades, né? E o pessoal achou que ele tinha morrido. Dessa parte até aí, o Negan tava de redenção e o Dwight, né, lá na série de Fear, tava querendo voltar pra onde o Negan tava pra querer matá-lo como uma forma de vingança, só que isso não faz sentido, isso é um furo de roteiro do caralho. Agora, retratando sobre mais um furo de roteiro de Fear the Walking Dead. Agora isso aqui trata mais da questão do lado do Morgan, né? Que saiu da série principal após o final da Guerra dos Salvadores também. Assim que terminou a guerra, o Morgan, tipo, tava de saco cheio de tudo e falou: Rick, eu vou embora, cara, eu vou embora, sabe? Eu tô assim de saco cheio, valeu aí por tudo que você já fez por mim e tal, agradeço. Qualquer dia nós se tromba de novo. E é isso aí, tamo junto. E é nóis, se cuida aí, mano. Tchau. Aí lá em Fear the Walking Dead, ele apareceu misteriosamente, né? Assim, o pessoal até então não tinha dado indícios que, o Morgan vai pra outra série do universo The Walking Dead, né? Pra fazer uma collab, um especial. Tanto que na época o pessoal que estava acompanhando Fear the Walking Dead, que ainda estava em produção, entre a quarta, entre a quarta, quinta e sexta temporada, o pessoal achava que os personagens de The Walking Dead, né, da série principal, aqueles mais famosos iriam aparecer em Fear the Walking Dead, tanto que no final era só o Morgan surgindo lá. E uma coisa que é fato quando se trata do Morgan no universo de The Walking Dead é o hate absurdo que o cara tem por ser humano que é só, tipo, muito injustiçado. O Morgan é um personagem muito diferente, assim, dos demais, né? Porque quem caralhos usa um pedaço de pau no Apocalipse Zumbi? Só a única arma. E ele é muito diferente porque ele é loucão da cabeça, sabe? O cara tem fases, o cara é igual a Lua, ele tem fases, ele tem vezes que tá de boa, tem vezes que tá loucão da cabeça e quer matar todo mundo, aí depois tá pacifista. E puta que pariu, eu acho isso, sendo bem honesto, muito engraçado, eu acho bem engraçado. E é por isso que o Morgan é o meu favorito. Eu gosto desse personagem pra caralho. Eu gosto do Daryl também, sabe? Eu gosto do Daryl por muitos motivos também. Só que assim, o meu favorito é o Morgan, sabe? Por essas e por outras. Tá. Assim, né? Falando assim, não saindo muito assim do assunto, né? Igual no vídeo passado, quando eu fui falar sobre o Morgan, já que é meu personagem favorito, acontece que em Fear the Walking Dead, o cara quando apareceu, não foi diferente igual na série principal. Foi hate atrás de hate, porque as pessoas o odeiam, sabe? Por conta dele ser um cara que prefere ser, sabe, pacifista, não matar e ter uns discursos de paz e amor. Só que a questão que o pessoal se esquece é que, na real, o pessoal não odeia o Morgan, mas sim
o seu estoicismo, o seu estoicismo que é passado para ele ao longo do seu processo de evolução como personagem, né? Durante todo a trama, assim, né? A trama. E o estopim, a princípio, foi aí depois do encontro com o Queijeiro na história, né, de The Walking Dead, o Queijeiro da Cabra, que passou todo esse estoicismo barato, esses papos de paz e amor, que você tem que saber lidar com as pessoas e com as coisas. E eu sei muito bem que esse episódio do Queijeiro, que o Morgan por acaso acaba se encontrando com ele, numa época que ele estava muito louco da cabeça, matando qualquer um que cruzasse o seu caminho, porque ele se sentia ameaçado, né, por conta, devido às muitas perdas, decepções e etc. Esse episódio, ele não é ruim como as pessoas falam, pelo contrário, ele é um episódio muito bom. Eu não falo isso só porque, você só tá falando isso porque você adora o Morgan, o seu personagem favorito é o Morgan. Não, nada disso. A questão aqui é que esse episódio é de fato é bom, não é mal feito, não é ruim nem nada. Ele só foi exibido em uma sequência de episódios da temporada do da temporada, né, que tava acontecendo aquelas putaria em Alexandria lá, de desordem com outros moradores. E o que acontece nessa temporada é que a sequência de episódios e como a trama quer, né, se aprofundar em questões assim, né, de personagens e etc. É muito bagunçado, sabe? Ficou muito bagunçado. E sem dúvidas, isso é um fato. Não tem nada a ver um episódio antes desse do Queijeiro, tá lá com o Glenn, né, no foco do Glenn, aí depois passar, assim em seguida, pro Morgan, né, do nada. Isso não tem nada a ver, cara, isso não tem nada a ver. Isso corta o barato, assim, né, da trama, naquilo que a história tá, assim, se focando mais, que tá se abordando, né, focando, assim, mais. Isso tira totalmente, assim, o clima, né, do bagulho, fica muito quebrado. E por isso que eu não sei o que tava vendo no pessoal da produção da série na época, da IMC, pra fazer essa sequência nada a ver com nada, de um episódio ser um personagem, né, uma história assim, né, que tá focando, é quando for no outro, cortar essa história que eles estão focando pra contar outra, sendo que não terminou nem a anterior, tá ligado? E é por conta desse motivo que as pessoas odeiam, tipo, bastante o episódio do Queijeiro. É só por isso. É por conta dessa sequência bagunçada que muito, sabe, quebra tudo, assim, da história, né? Daquela temporada que tá acontecendo essa desordem lá em Alexandria, com alguns moradores que não estão colaborando com as novas normas, né, do local, da comunidade, e outras coisas que estão acontecendo, né, nessas temporadas que foca assim, em Alexandria. É algo que está muito bagunçado, cara, que não foi feito muito bem feito. E isso é bem triste, porque o episódio do Queijeiro acabou sendo injustiçado, ó, e muito injustiçado aos olhos dos fãs, né, do povo, que ficou muito frustrado, bastante frustrado, ao ponto, né, de odiar esse episódio, o Morgan mais ainda, o Queijeiro, né, a propósito. É bastante estranho isso é bastante estranho pra caralho, porque, um exemplo aqui, qual o sentido de você tá escrevendo a história, né? Aí nessa parte da história que tá acontecendo isso, e assim assado, tá o personagem tá enfrentando X coisa, aí do nada você corta isso sem dar um desfecho e corta pra outra coisa, né? Pra uma outra coisa nova que ainda nem aconteceu naquela parte específica assim da história. Aí, porra, como é que fica, né? Como é que fica assim a história e toda aquela parte que estava sendo desenvolvida. Terem trocado o primeiro roteirista das primeiras temporadas de The Walking Dead foi, foi mais um dos grandes erros da, da, da produção, né? Da IMC, assim. E é foda, né? Já, já aconteceu, né? Não tem como mais desfazer. Terem trocado o primeiro roteirista
Foi uma péssima decisão que ocasionou no que a série se tornou no final, né? O desfecho que teve, a queda e toda a queda, né? A queda assim que não era para acontecer, porque a série tinha muito potencial. É uma série muito boa até hoje, só que, sem dúvidas, uma coisa que não é mentira, a série assim se perdeu, né? Foi decaindo ao longo assim das últimas temporadas, depois da Guerra dos Salvadores. Mas, claro, perdão, né? Agora falando o que realmente importa, o outro furo de roteiro em Fear the Walking Dead é quando lá pra oitava, oitava temporada por aí, o Morgan decide voltar lá naquela casa do comecinho assim da série, né, da série principal, que pronto, a casa que era de um amigo da polícia, né, que era um dos companheiros de trabalho do Rick. Aí essa casa o Morgan encontra e se abriga lá no começo do apocalipse com o Duane, né, o finado, o filho dele que morreu. E lá ele acaba, por acaso, encontrando o Rick debilitado. Assim, ele tinha fazido pouco tempo que tinha acordado do coma, né? Foi no mesmo dia que ele acordou do coma lá do hospital, que não tinha ninguém. Estava só um imenso vazio naquele lugar. E nisso, lá em Fear the Walking Dead, depois de muito tempo, a, a história, né, de Fear faz o Morgan, né, o roteiro de Fear the Walking Dead, desse spin-off, faz o Morgan voltar lá do começo dessa casa aí, que ele estava obrigado com o Duane e acabou encontrando o Rick. Ele volta lá para fazer algo que não faz sentido, que tem um furo de roteiro nessa parte aqui da história de Fear the Walking Dead. O roteiro o faz voltar nessa casa pra... Porra, porque tava acontecendo uma parada na oitava temporada de Fear que eu vou explicar daqui a pouco. Só que no contexto aqui que eu quero abordar, que tem esse furo de roteiro, é o seguinte: o Morgan volta na casa para pegar uma arma de fogo que não era para estar lá, e o roteiro acaba, né? O roteiro de Fear faz essa arma de fogo, um rifle que o Rick deu lá no começo, quando o, o Rick levou, né, o Duane e ele lá para pro condado de polícia. E lá na delegacia de polícia, o Rick acaba dividindo alguns armamentos que tinham lá guardado entre muitas armas de fogo, revólver e entre outras, né? E nisso daí ele acaba entregando um rifle esse que o Morgan pega para ele e usa ele assim, não usa na verdade, não usa porque ele mata alguns walkers que estavam por perto da casa, assim, ao redor, só que ele mija pra trás, né? O Morgan mija pra trás, não consegue matar a sua mulher, que já tinha morrido e já tava vagando por aí fazia dias. Ele não conseguiu. E tá bom, o que tem a porra desse rifle? É simples. Esse rifle, junto com todas as armas que o Morgan acabou pegando lá na delegacia, quando ele foi junto com o Rick, elas não ficaram nessa casa guardada. Nenhuma arma ficou. Nem o próprio rifle, que foi a principal arma que o Morgan usou no dia que ele voltou, assim, no mesmo dia que ele voltou lá para casa com o Duane, não ficou lá, porque depois do Duane ter morrido, ele foi embora dessa casa e já tinha ficado loucão na cabeça. E até esse ponto da história que o Morgan saiu sem rumo e loucão da cabeça, matando todos que cruzavam seu caminho, sem, né, sem terem uma chance de conhecê-lo, ou que fizesse algo que ele se sentisse ameaçado. Lá na terceira temporada de The Walking Dead, da prisão, o, o grupo do Rick, né, já tinha achado a Michonne, estava acontecendo já aquele confronto entre o governador. Tem um episódio em específico que a Michonne, o Carl e o Rick decidem sair para conseguir mantimentos e até procurar, né, por pessoas para levar para prisão. Eles saem naquela X-35 em busca dessas coisas, né? Só que nisso daí eles acabam encontrando outra coisa mais louca, uma coisa bem louca na verdade. Acabam encontrando um monte de armas de fogo, basicamente umas armadilhas assim, feitas, né, programadas para se qualquer pessoa ou walker se aproximar desse local,
ser morto na hora. Eram várias armas espalhadas numa rua específica lá que estava bloqueada por essas armas e armadilhas feitas por quem? Por nada mais, nada menos do que Morgan Jones, que tava louco da cabeça. Sério, papo reto, o cara nessa época tava na noia, tava noiado pra caralho, tava na noia de que, os caras estão na maldade, sabe? Era basicamente esse que o Morgan tava passando, né, após ter cruzado muitos caminhos difíceis que não tinha muito o que fazer, né? Feito coisas que ele não teve opção ou escolha de fazer naquele mundo apocalíptico e por aí vai. E nesse episódio, o Carl quase mata o Morgan com um tiro, né, no peito, só que a sorte do Morgan é que ele tava de colete à prova de bala, porque, mano, pra vocês terem noção, o Morgan tava tão paranoico, mas tão paranoico, que o cara tava todo blindado, com colete, tava todo enfaixado, assim, com um monte de proteção. Pô, tava louco, tava muito chapado, assim, das ideias, tava loucão, assim, de linguiça, tava louco, cara, tava louco demais. E é daí que tá o furo de roteiro que é encontrado facilmente lá em Fear the Walking Dead. As armas, e todas as armas, praticamente todas as armas, contando até com rifle, estavam nessa parte dos Estados Unidos, né, dessa cidade que ficava a alguns quilômetros da prisão da terceira temporada, ficaram lá, porque o Morgan, né, ele tava assim debilitado após o tiro que tomou do Carl, ele ficou apagado lá, e o Rick tentou, no final, assim que ele acordou, né, depois que ele acordou, tentou convencer de, vamos com nós, cara, vamos com nós que lá tem abrigo, eu tô com um local muito safe lá e tá, sabe, é um local muito bom pra você conviver com a gente, você vai ser acolhido. Aí o Morgan não quis, que disse que não quero, sabe, tava louco demais o cara. Aí, porra, não faz sentido aquele rifle tá lá naquela casa, porque ele não ficou, o Morgan não deixou lá, e não faz sentido. Tanto que em nenhum momento assim, na história do universo de The Walking Dead, o Morgan nunca retornou pra Estaca Zero, do primeiro local que ele tava, né? Essa casa assim, essa casa principalmente, essa casa aí, né? Que ele acabou se encontrando com o Rick lá no começo de tudo. Ele não voltou na série principal, nunca voltou pra essa casa. E em Fear the Walking Dead, do nada, lá na oitava temporada, eles decidem, o roteiro de Fear the Walking Dead na oitava temporada decide fazer o Morgan voltar lá na casa do comecinho e pegar o rifle que tava debaixo, assim, do peso lá de madeira. Tem muita coisa que não faz sentido nesse roteiro de Fear the Walking Dead, porque tanto como o Morgan, após ter saído assim dessa área das armadilhas que ele mesmo montou, lá assim que ficava dessa parte assim, da cidade, né? Que ficava onde estava a cadeia lá da terceira temporada da série principal, ele saiu de lá e só levou o necessário com ele. Não levou todas aquelas armas que ele pegou da delegacia. No máximo, o que ele levou foi só alguma pistola, o principal assim mesmo dele, só algumas coisas, sabe? O pau, né? Que ele acaba pegando depois com o queijeiro, né? O pedaço de pau lá, do karateka. É um karateka, né? A princípio tem um nome, é um karateka, aquele cara. A técnica de luta é de um karateka, né? Que é repassado pro Morgan. E tanto que depois do final da guerra do governador, né? Do confronto, que ele finalmente é morto com todo o seu grupo, né? De Woodbury. O Morgan passa lá na prisão. Só que quando ele chega na prisão, não tem mais nada, não sobrou nada. Tava tudo destruído, não tinha mais nada, era só destruição e vários walkers invadindo o local. Então, não, tá ligado? Não faz nenhum sentido o rifle tá lá naquela casa, do comecinho da série, sabe? Da série principal. Não faz sentido o rifle tá debaixo, justamente debaixo do piso dessa casa lá. Não faz sentido, cara, não faz sentido. Porque todas as armas, e principalmente, né, o rifle, foi deixado para trás, junto com todas as armadilhas lá daquele canto da terceira temporada. E ele só fugiu, sabe? Saiu sem rumo. E quando ele finalmente decidiu ir lá pro grupo do Rick, já era tarde. Já era tarde. Já tinha perdido o Rick de novo. Igual na primeira temporada. Depois que os dois se separam lá na delegacia, né? Que o Rick sai pra procurar
a sua família, e daí o Morgan volta pra casa lá, do início, e fica lá com o Duane. E nisso o Morgan volta lá pra casa do início e fica com o Duane. Aí depois de um tempo, já que ele não consegue matar a Jenny infectada, já que ela tava vagando lá pela rua direto, por perto da casa, sempre por perto da casa, aí teve um dia que ele deixou a porta aberta, ele saiu pra dentro, o Duane foi pego pela própria mãe infectada e morreu. Por conta desse único vacilo, o Duane foi morto, Morgan perdeu seu próprio filho para sua própria esposa que estava infectada e só estava vagando por aí. E nisso, né, depois, ela é morta, finalmente morta, né, tem um descanso, tem um descansinho, o Morgan acaba com ela assim de vez para ela descansar, tanto que em Fear mostra assim, o cadáver dela lá apodrecendo na casa, aí lá em Fear the Walking Dead, nesse episódio que ele volta nessa casa, o roteiro de Fear inventa de porra, de dizer, né, de inventar que Duane não foi morto igual sua mãe para ter um descanso de vez. Pelo contrário, ele ficou desde 2010 apodrecendo naquela casa, acorrentado, infectado. Ele nunca foi assim morto para descansar igual a sua mãe. Ele ficou lá. Esse spin-off inventou isso aí. E eu não sei nem o que falar. Eu não tenho nem palavras para falar isso aí, porque se a mãe dele foi morta, né, finalmente de vez, por que o Morgan teve que esperar mais, porra, não sei quantos anos de apocalipse pra se lembrar do Duane do nada? Caralho, por que ele deixou o moleque lá? O moleque tava nem mais vivo, tá ligado? Isso é sem nexo pra caralho. Não tem como, não tem cabimento um negócio desse. E eu acho, sabe, eu acho engraçado, uma coisa que eu acho interessante, é que na época das gravações dessa temporada de Fear, o elenco, né, da série principal, dos atores, né, o Duane já crescido, né, do ator do Duane já crescido, e da mulher que fez a mãe do Duane, e o Morgan, né, o Morgan principalmente, a princípio. Os três se reencontram, tiram uma foto, e eu achei legal isso aí, eu achei interessante, ficou bem maneiro. Antes de pensar em matar, pense em dar educação. E tá o que tem na oitava temporada, o que tá acontecendo, que eu disse que ia falar depois, né, de falar de mais um furo de roteiro de Fear. Basicamente, na oitava temporada, tá acontecendo todo um foco e um cabaré medonho num tal de padre, que, pra resumir, é só uma cópia barata mal feita do Terminus de The Walking Dead da série principal. E diferente do Terminus da série principal, o padre se resume a um bando de pessoas que também não batem bem da cabeça e que contém uma ideologia muito estranha de explorar crianças, tomar as crianças de seus pais ainda de braço para assim treiná-las, deixarem bem preparadas para, né, esse mundo apocalíptico. E é toda uma questão que acontece nesse padre aí, que tem nessa parte da trama do roteiro de Fear the Walking Dead lá pra oitava temporada. E esse padre aí, desde temporadas mais para trás, já vinha sendo citado, e uma personagem em questão da série, né, de Fear the Walking Dead, a irmã do Nick Clark, a Alicia, ela ela fica muito desesperada para encontrar esse tal de padre, que lá era salvação, não sei o quê. É a mesma pegada do Terminus, sabe? É só um. É uma cópia barata, como eu falei, do Terminus, e algo muito mal desenvolvido, que é vergonhoso e não dá, sabe? Não dá. Não tem como dar cabimento pra um negócio desse. É bem triste, pra falar a verdade. Tem muitas outras coisas, né, que Fear tenta fazer de novo, tenta copiar a fórmula, só que acaba cagando tudo. Alguma dessas fórmulas que eles repetem, eu já falei assim no final do vídeo, do último vídeo que eu fiz sobre Fear the Walking Dead. Quem quiser ver, vá lá, eu recomendo. Só que outras fórmulas que eles repetem, né, ainda em Fear, os irmãos do Rush, né, que tipo lembra muito a questão dos irmãos Dixon, de um irmão ser uma coisa e o outro ser ruim que são merda, e por aí vai, né?
Já viu o preço do leite, não? Tá mó caro, dá quase pra comprar uma van, até um carro. Pra que tu foi meter um filho com aquele otário? Tigre já não dá prejuízo, eu tô gozado. Otário, cê sabe que eu pago tudo no card, minha conta gorda, suave que eu tô vivendo meu auge. O pai te leva de nave, bebê conforto no Audi. Chama o skin ou Davi, que eu vou batizar. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. I love you, mãe solteira que é gostosa demais. Ela pede benção, benção, ela pede benção pro papai. Ela pede